a esposa do Alexandre de Moraes tinha um contrato de 129 milhões de reais, que ele ficou em silêncio durante muito tempo, ela também no final tiveram que admitir porque ficou insustentável, a gente tinha prova demais para eles negarem. Ela recebeu um contrato de 129 milhões, que segundo ela própria, daria ali 3,5 milhões de reais por dia trabalhado. Gente, não existe advogado, não existe ex-ministro do Supremo advogado que receba isso em honorário em nenhuma causa. E outra coisa, ela disse que recebeu isso também porque ela fez o compliance, ela escreveu o código de ética do Banco Master. Então, primeiro, assim, ela tinha que ter sido demitida. Porque se o compliance que permitiu o maior escândalo do sistema financeiro da história do Brasil foi escrito por ela é a pior advogada do universo, né? Se bobear até mais, se a gente for além da Via Láctea, não deve encontrar advogado pior do que ela. E aí, quando você vai ver uma apresentação de PowerPoint, é uma coisa bem patética, assim, o código de ética ali do Banco Master, se foi ela que fez aquilo, assim, precisa se aposentar imediatamente, porque, sem dúvida, ela é dotada, assim, de uma velocidade maior do que a inteligência pode acompanhá-la. E se um banqueiro tinha a capacidade de comprar influências de um ministro do Supremo com mais de 100 milhões de reais por meio da sua mulher, isso já demonstra que se desenha aí um escândalo maior do que o Petrolão. Arthur Guimarães. Deputado, não só em relação à CPI do INSS, mas em relação às demais. Como o senhor avalia decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação às CPIs? Teve decisão do ministro Zanin negando o pedido para obrigar a Câmara a abrir a CPI do Master. Teve decisão do ministro Mendonça desobrigando familiares do Toffoli a prestar depoimentos. Teve ministro Flávio Dino e decisão do ministro Gilmar Mendes suspendendo quebras de sigilo. Como o senhor avalia essas decisões? Eu acho que isso é o Supremo passando recibo. Isso é o Supremo falando, nós temos culpa no cartório. Se vocês continuarem investigando, vocês vão chegar na gente. Porque olha só, a decisão do Zanin que você citou. O próprio Supremo, em jurisprudência pacífica, decidiu que CPI é direito de minoria. E que, portanto, o presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem sentar em cima de CPI. Que se a minoria conseguiu as 171 assinaturas, o presidente é obrigado a abrir. Esse foi um precedente construído agora, em 2020, na Covid, na CPMI da Covid, né? O presidente do Senado não queria abrir, era o Rodrigo Pacheco, salvo engano, na época. A oposição tinha assinatura, recorreu ao Supremo, o Supremo deu uma decisão agora de que isso é direito de minoria e a decisão do Supremo estava certa. E agora eles mudam para uma decisão errada contra a própria decisão que eles tomaram há pouquíssimo tempo. Isso é bizarro. Outro ponto, como é que pode, né, o Supremo anular a quebra de sigilo porque foi votado em Globo? Sempre, eu já participei de várias CPIs, sempre foi votado em Globo, nunca foi anulado. Por que o Supremo teve essa mudança de postura? O próprio Supremo julga matérias e aprova matérias em Globo. Isso nunca foi questionado. E é tão contraditório que o ministro Flávio Dino, na hora de anular a quebra, ele fala, olha, votar em Globo não pode, mas a quebra, por isso a quebra não está valendo, mas os requerimentos que vocês votaram de convocação nesse mesmo Globo, eles estão valendo? Mas peraí, se é nulo, tudo é nulo. Uma insegurança jurídica ou é uma omissão, deputado? Não, eu acho que é um interesse pessoal próprio dos ministros de se blindarem, de blindarem os seus colegas, né? Quem está envolvido não quer ser preso, né? E quem faz parte da corporação, por causa do espírito de corpo do Supremo Tribunal Federal, fala, olha, eu posso até não estar envolvido, mas e amanhã se eu tiver algum problema, o meu colega também não vai me blindar. Então, na minha avaliação, é passar um recibo, não tem lógica jurídica nenhuma decisão, eu desafio alguém a debater comigo essas decisões do Supremo, nenhuma delas tem um respaldo jurídico e uma racionalidade jurídica mínima, né? Todas entram em conflito com a Constituição, com o regimento interno do Congresso Nacional. Esse é um ponto que eu preciso ressaltar. Eu estudei todas as jurisprudências, toda a jurisprudência, todos os julgados de 1988 até 2024 em relação a controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. Esse foi o meu primeiro artigo científico. Nunca foi tomada uma decisão com base exclusivamente no regimento do Congresso Nacional para tomar uma decisão violenta de intervenção no legislativo
a ponto de anular uma decisão do Congresso com base no regimento do próprio Congresso. Pela primeira vez na história, o ministro Flávio Dino fez isso. Agora, Alcolumbre já foi reeleito, já esteve no comando do Congresso Nacional e Hugo Mota foi eleito recentemente. Como a história se lembrará de ambos? Boa, excelente pergunta. Primeiro, eu acho que o Congresso Nacional, de uma maneira geral, vai ser lembrado nesse momento como um Congresso covarde. Um Congresso covarde e um Congresso fisiológico, né? E aqui eu não falo nem especificamente dos presidentes das duas casas, mas da composição do parlamento de maneira geral. A maior parte dos deputados e dos senadores está apenas preocupada com a sua reeleição e em ganhar a sua reeleição não com base naquilo que acredita, mas vendendo o seu voto para o presidente da República para ganhar a emenda parlamentar em troca e comprar o seu prefeito, que respectivamente compra o seu vereador, que respectivamente compra o seu eleitor. O Congresso vai ser lembrado por isso, pelo seu fisiologismo, por não defender nada, por não ter agenda de país, por não ter um debate propositivo, né? Qual o grande legado, qual foi a grande aprovação deste Congresso Nacional, desta legislatura? Foi um resquício da legislatura passada de reforma tributária. Passado isso, o que teve de reforma estrutural? Teve uma reforma no orçamento? Teve uma grande reforma, uma nova reforma da Previdência que a gente vai precisar fazer? Teve uma reforma administrativa? Não teve. Então não há legado propositivo. De outro lado, não há legado de enfrentamento aos abusos do Supremo. Veja, nós temos ministros do Supremo pela primeira vez sendo expostos por envolvimento em escândalo de corrupção. E o Congresso Nacional não se mobiliza para derrubar, para responsabilizar ministros criminosos que estão utilizando a própria toga para cometer crimes, para se blindar de crimes. Não há a pauta por parte do presidente Davi Alcolumbre de pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. E a maior parte dos senadores bolsonaristas, eles dizem defender o impeachment de ministro do Supremo, mas votaram no Davi Alcolumbre, que já dizia em campanha, se tiver 81, palavras do Davi Alcolumbre, se tiver 81 senadores a favor de impeachment de ministro Supremo, eu não pauto. Ele dizia isso em campanha. Aí o bolsonarista dá discurso para fora, para enganar o eleitor, dizendo que é um senador macho que está lá para enfrentar o Supremo, dá discurso bravinho da tribuna e depois vota no Davi Alcolumbre em troca de cargo em comissão e na mesa diretora. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E a pergunta do Matheus Dias. Deputado, nessa mesma linha, você fala de talvez falta de coragem. Nesse ano eleitoral, a gente tem pautas que são populares, como a pauta, por exemplo, do fim da escala 6x1, diminuição da jornada de trabalho, assim como foi a pauta da quebra do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, da redução para quem ganha até 7.350. Pautar ou votar essas pautas no Congresso hoje favoráveis entra nessa linha de tentativa de reeleição e deixar de pautar outras, como no caso de uma CPI específica do Master, também entra nessa de não querer mexer num vespeiro ali num ano eleitoral? Eu vou começar pelo final, que eu acho mais importante. Não instalar CPIs, não querer avançar com as CPIs, a maior parte do Congresso não quer, a maior parte do Congresso não assinou CPI, CPMI do Banco Master, especialmente parlamentares do governo, mas eu não vou aqui passar pano. Existem parlamentares que se dizem de oposição que também estão sendo citados no escândalo. Eu mesmo mais cedo falei do senador Ciro Nogueira. Então, isso aí pega bolsonarista, Essa é a novidade, o senhor não falou sobre o Ciro Nogueira aqui hoje. Falei sim, falei que... O senhor falou sobre o Everton Rocha. E sobre o Ciro, o que o senhor tem para contar para nós? Não, no Ciro Nogueira foi o seguinte, na quebra do Vorcaro que a gente teve acesso, ficou muito claro o relacionamento muito próximo do Vorcaro com duas figuras, com o ministro Alexandre de Moraes e com o senador Ciro Nogueira. Isso está lá nas mensagens, assim, eu nem estou cometendo o crime de quebrar o sigilo aqui agora para vocês, porque a imprensa toda já vazou isso daí, né? Qualquer um tem, já até vazaram no Twitter a quebra completa, né, do Vorcaro, pelo menos na parte do WhatsApp daqueles primeiros 0,25% que a gente teve acesso na CPMI. Então, isso aí tá muito claro. Dá um Ctrl+F lá, Ciro Nogueira, Ctrl+F Alexandre, vocês vão encontrar essa proximidade. Então, pega a gente tudo quanto é lado. Mas o governo, claramente, está muito mais preocupado, né? Porque não assinou, a maior parte dos parlamentares do governo não assinaram essas CPIs. Então, o que eu quero puxar da sua pergunta não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral? Não é que não querem mexer no vespeiro porque é ano eleitoral. Eles não querem mexer no vespeiro porque eles são as vespas.
Porque são eles que estão lá envolvidos. Porque são eles próprios que seriam presos, investigados, condenados se eles levassem isso para frente. Então não é uma questão de não vamos mexer em pautas impopulares no ano eleitoral. Pauta impopular no Congresso, na minha experiência de 7 anos, nem em ano nem eleitoral querem mexer. É de um não posicionamento, de uma covardia. Quantas e quantas vezes eu já não escutei nos bastidores de uma votação os deputados falando, isso é uma bomba para o país. Ou isso não vai acontecer, isso é demagogia, ou isso é populismo. Mas eu vou votar porque pega mal, né? Então, essa é a prática em ano eleitoral ou em ano não eleitoral. E aí a gente vem com essa demagogia agora da PEC da escala 6x1, que todo mundo sabe que não vai dar em nada. Ainda, primeiro, se fosse para aprovar... Aliás, eu vou um passo anterior, né? Vou dar um passo atrás. Mesmo que essa PEC seja aprovada, ou mesmo que um projeto de lei seja aprovado, falando está proibido ter escala 6x1, não vai acontecer. Não vai acontecer porque a realidade da lei não dialoga com a realidade econômica, né? O mesmo já tentou ser feito 10 anos atrás com a PEC das domésticas. Falaram, olha, toda doméstica vai ter direito trabalhista. 10 anos depois, o que aconteceu? Continuaram sem ter, foram ainda mais para a informalidade, não adiantou absolutamente nada, porque foi uma lei que não foi desenhada com base na realidade econômica. Da mesma maneira, a PEC da escala 6x1. Mas vamos supor, né? Eu vou fazer uma concessão aqui para o PSOL e para o PT. Eu concordo com vocês. Essa PEC vai acabar com a escala. Uma lei vai acabar com a escala 6x1, sem a gente mudar a produtividade e a realidade econômica. Se eles realmente quisessem acabar, eles mandavam um projeto com urgência para acabar, não precisava ser PEC. PEC precisa passar por CCJ, comissão especial, 308 votos em 2 turnos na Câmara, depois 2 turnos no Senado. Para que alongar essa discussão se um projeto de lei bastava? A Constituição não proíbe reduzir carga horária. A Constituição proíbe aumentar a carga horária. Então, se eles quisessem reduzir, eles aprovavam um projeto de lei. Olha a velocidade com que a gente... Só hoje a gente aprovou 10 urgências em plenário, ninguém nem viu, né? Simbolicamente. Se eles quisessem, eles fariam a mesma coisa com a escala 6x1. Não fazem porque foi um projeto desenhado em ano eleitoral para enganar o trabalhador e servir de palanque político.